Se redimiu. Foi redimido. Foi remido, né? Ô, faz um favor pra mim. Vira essa caixa um pouquinho pra lá, assim, ó. Que eu acho que ele tá dando reverb por conta da caixa. Eu vou virar essa daqui. Aí. Pronto. Ótimo. Vou colocar no modo avião pra ninguém me ligar. Você tem que ver a cara do Gui pra mim. Deixei já no modo avião pra ninguém me ligar. Ah, é. Pra Vitória não te ligar, né? Romanos capítulo 4, a partir do versículo 9. Já tá ligado aí, Pedro? Bora lá, bora lá. Ah, uma curiosidade. Vocês conhecem aquela frase do Abraham Kuyper, né? Não há 1 centímetro quadrado na terra que Deus não grite, é meu. Vocês conhecem essa frase? Eu já... Que isso, pô? Eu já falei... Ah, obrigado. Eu já falei essa frase 200 vezes. Tem um vídeo meu essa frase. Eu te provo. Exato, eu te provo. Essa frase, ela tá falando... Não tá falando das coisas materiais primeiro, sabia? Porque tem uma parte da frase antes que, na verdade, tá falando da consciência. O principal é a consciência. Interessante, né? Só uma curiosidade aí pra gente começar. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 9. E vai ficar essa curiosidade aleatória. Quem não assistir, quem for assistir depois, se vire. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 9. Quem achou aí, diga amém. Quem não, misericórdia. Romanos capítulo 4, versículo 9, nós vamos até o versículo 12, ok? Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não foi circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Tema sensível aqui para os judeus. Tema sensível. Mas eu queria dizer para você aqui hoje, você se lembra que na semana passada eu disse que Paulo colocou logo o pai da fé agora no tribunal, né? Ele tinha nos colocado no tribunal, colocou os gentios no tribunal, e agora ele triplicou a aposta e colocou o pai da fé no tribunal, né? Abraão, então, pelo que ele foi justificado? Porque a compreensão, como eu já disse para vocês na semana passada, a compreensão dos judeus era de que Abraão tinha guardado a lei antes dela ser dada a Moisés, que ele tinha recebido a lei no deserto. Mas essa compreensão é uma compreensão equivocada, já que não há nenhum registro na Bíblia que diz, que corrobora com essa visão, com essa compreensão. Então essa era uma compreensão rabínica do Talmud, de comentários, mas não se explica e não se aplica ao texto bíblico, porque não tem nenhum lugar de Gênesis, não tem nenhum lugar da história de Abraão que a gente vai ver que ele recebeu a lei de Deus no deserto, e então ele seguiu a lei porque recebeu ela no deserto antes mesmo dela ter sido dada a Moisés no Sinai, né? Existe, portanto, uma tragédia espiritual acontecendo no coração humano desde o Éden, como a gente já tem falado em alguns momentos. O homem sempre tenta transformar a aliança no mérito. A gente já falou sobre isso. Então, a aliança que tem a ver com o caráter de Deus, com quem ele é e o que ele fez, nós tentamos transformar ela no mérito. Eu faço porque eu sou bom. Eu consigo porque eu sou mais inteligente do que o outro. Eu vou porque eu quis. Quando, na verdade, a exposição de Paulo em Romanos é o contrário. Não existe mérito. Foi assim, por exemplo, com Israel. Deus deu sinais a Israel. O homem transformou isso, ou Israel transformou isso em troféus. Os sinais foram transformados em troféus. Agora nós somos circuncisos, então nós somos bons. Nós recebemos a lei, então nós somos bons. Porque nós recebemos a lei. Então há um mérito em mim, porque eu recebi a lei. Há um mérito em mim, porque eu fui circuncidado. Deus deu a circuncisão para o homem, um dos sinais de Deus, da sua aliança. E os judeus transformaram isso em superioridade espiritual. Nós somos superiores do que as outras nações. Nós somos superiores do que as outras pessoas, porque Deus nos deu esse sinal, porque nós temos o sinal, nós carregamos a circuncisão. A circuncisão para eles não era apenas um símbolo, mas era a marca daqueles que eram salvos. Para os judeus, por exemplo, não dava para alguém ser circuncidado e não ser salvo.
Não existia essa possibilidade. Todos aqueles que iam para o inferno, eles eram incircuncisos para os judeus. E é por isso que a gente brinca hoje com uma distância, obviamente, abissal do Oriente Antigo. A gente brinca ao ser incircunciso, mas a gente nem sabe o tamanho da profundidade do que seria esse xingamento para um judeu contemporâneo de Jesus e contemporâneo de Paulo. Incircunciso significava que você ia para o inferno, que não tinha salvação para você. Porque todo aquele que era circuncidado ia para o céu. Era salvo, era justificado. E Paulo está desmontando isso. Eu já disse isso no capítulo 3, no meio do capítulo 3, que Paulo começa falando sobre a circuncisão, e no capítulo 2 também. E não é simplesmente uma abordagem tranquila de Paulo, mas é uma humilhação para os judeus. Os judeus que receberam a carta de Romanos, os judeus de Roma que receberam essa carta e abriram para ler, provavelmente ficaram absurdados. Primeiro os gentios, né? Os gentios também de Roma olharam o primeiro capítulo e falaram assim: meu Deus, a gente é indesculpável, sempre fomos indesculpáveis. Nossa, não há mérito nenhum em mim. E o sinal, na verdade, de que eu estou perdido, não é simplesmente as coisas darem errados para mim, mas é o abandono de Deus. Isso é o que Paulo argumenta no capítulo 2. Os gentios olharam aquilo e falaram assim: meu Deus do céu, Jesus. E os judeus, no segundo capítulo, e os moralistas se ferraram. A gente se ferrou também, né? Os religiosos, a gente acabou por olhar a carta e perceber que não havia mérito em todo o nosso simbolismo, não havia mérito nenhum na nossa liturgia. Deus deu Abraão para os judeus como testemunha dessa fé. Mas Abraão também foi transformado em proprietário exclusivo de Deus, em aquele em que o mérito de Deus repousa. Era essa a compreensão que os judeus tinham. E então Paulo entra em Romanos capítulo 4, colocando este homem, Abraão, o pai da fé, o pai das três maiores denominações de todos os tempos, o pai do judaísmo, o pai do islamismo e o nosso pai também. Esse é Abraão. Paulo coloca esse homem no banco dos réus agora. Vamos investigar Abraão agora. Agora é dele que nós vamos falar. E aquela imagem daquela bomba que a gente viu plantada do lado de fora, depois da nossa sala, agora ela está plantada em toda a religião judaica. Paulo está implodindo o sistema. Por que Paulo não está explodindo? Porque Paulo era fariseu. Paulo sabe do que está falando. A maioria dessas dúvidas aqui, muito provavelmente, eram dúvidas que Paulo tinha a respeito do cristianismo. E era por isso que ele achava que os cristãos deveriam morrer. Eles estão profanando a fé judaica. Olha os nossos símbolos, as nossas coisas, o nosso mérito. E era essa é a visão do fariseu do mundo antigo. Há mérito em mim porque eu sei, porque eu guardo a lei, porque eu sou bom. Eu não só guardo a lei como eu digo que guardo a lei, como eu ensino a lei. Esse era o fariseu. Ensinador da lei. Aquele que, quando as pessoas tinham alguma dúvida a respeito da lei, a respeito de como fazer um sacrifício, a respeito de como se portar em situações diferentes, elas recorriam ao fariseu. Então é isso que Paulo está desmontando. Paulo está implodindo o judaísmo por dentro. Mas ele não só está fazendo isso, e você vai perceber ao longo da nossa exposição. Porque os judeus, no tempo de Jesus, eles acreditavam que pertenciam automaticamente ao povo de Deus simplesmente por conta do simbolismo da aliança. E não estavam preocupados em seguir a aliança, a quem deu a aliança. Eles transformaram o símbolo em Deus. Eles achavam que eles eram assim porque eles eram descendentes de Abraão, porque tinham a circuncisão, para que fique claro para você, porque carregavam os símbolos corretos, ao contrário das outras nações, porque estavam dentro de uma tradição que só poderia culminar em sua salvação, não é mesmo? E Paulo faz a pergunta devastadora então: quando Abraão foi aceito por Deus? Antes da circuncisão ou depois? E a resposta destrói o orgulho religioso judaico daquela época. Abraão foi justificado ainda incircunciso.
E antes da gente entrar em todo esse paradigma aqui, eu queria colocar uma imagem na sua cabeça. Jesus conta uma parábola. 2 homens entram no templo. Um é fariseu, o outro é publicano. Um conhece todos os símbolos, um sabe exatamente o que está fazendo, um sabe exatamente as palavras que deve usar para poder se referir a Deus. Um sabe exatamente qual que é a liturgia daquele ambiente. E ele o faz de maneira perfeita. O outro conhece a própria miséria, sabe quem é, conhece os seus pecados, conhece a sua maldade, conhece do que é capaz e sabe que Deus é o perdoador e o consumador da sua fé. O publicano ora olhando para Deus somente, enxergando em si a maldade que carrega. O fariseu ora olhando para si mesmo, enxergando nele mesmo mérito, porque acha que é bom. O fariseu usa Deus, perceba, para celebrar o seu próprio coração. O publicano mal consegue levantar os olhos e o rosto para a contemplação. E Cristo diz: este, porém, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele outro. Você percebe? O fariseu é o retrato do judaísmo adoecido. Ele não ama Deus, não está preocupado com Deus. Ele ama o fato de se sentir diferente dos outros homens. E isso é assustadoramente atual. A nossa falta de símbolo que nós perdemos do cristianismo patrístico nos faz recorrer aos símbolos judaicos. A gente recorre aos símbolos judaicos porque nós não temos mais os nossos símbolos, que eram tão lindos, os nossos templos tão lindos, as nossas representações tão lindas, e nós recorremos então aos símbolos judaicos. E por recorrermos aos símbolos judaicos e algumas compreensões escatológicas que talvez dissociem do próprio texto bíblico, do que ele se propõe a dizer, nos levam a achar que esse Estado de Israel, que lá está no Oriente, é o Estado de Israel, é a Igreja de Cristo. A gente acha isso. Deixa eu te falar uma coisa, assim, eu não quero proliferar no nosso meio um sentimento antissemitista, não é isso. Não é isso. Tá? Existe um equilíbrio bem no meio, e é onde Jesus está, tá bom? Não quero dizer que você tem que ser antissemita, mas também não quero que você seja um devoto à Israel moderna e ao judaísmo, que isso é uma bobagem muito grande. E Paulo está nos dizendo algo muito, muito interessante aqui, e nós vamos chegar lá. Mas por conta da nossa perca de símbolos, da nossa perca da nossa própria cristandade, nós recorremos aos símbolos judaicos. Você percebe como isso é muito atual? Como a exposição de Paulo, como que o que Paulo está dizendo, o que Paulo está falando aqui em Romanos é extremamente atual. A igreja coloca kippá, coloca túnica, e aí arca da aliança, mezuzá e tudo mais, e quer chamar Jesus de Yeshua somente, né? Não que você não possa. Pode chamar Jesus de Yeshua, mas acha que Jesus é errado, porque a língua grega é uma língua pagã, é errado, então chamar de Jesus, ele tem que chamar em aramaico ou em hebraico, e é só o correto. Não! Você entende? Mas não é isso que a gente vive hoje, não é esse o contexto da nossa fé. Hoje, no Brasil, no Ocidente, e tornou-se uma coisa ridícula. Por exemplo, a assessora do Trump, eu não queria entrar numa digressão muito grande, mas a assessora do Trump é uma pessoa extremamente simbólica nesse sentido, e é uma mulher que teve 4 casamentos. E ela é a conselheira, perdão, é a palavra correta, é a conselheira espiritual do Trump, é essa pessoa. Você entende que é mais importante hoje, como era na época de Paulo, o símbolo, do que o próprio Deus? Porque no fim a gente está amando a si mesmo. No fim a gente quer uma resolução prática e momentânea agora para o nosso problema. A gente anda insatisfeito com o nosso país, a gente anda insatisfeito com a nossa vida, a gente quer uma solução rápida agora, para agora, ontem. Nós vamos entrar no texto aqui então. Não que já não estivéssemos, né? Romanos 4, 9 a 10. Vem, pois, esta bem-aventurança ou esta felicidade sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Essa é a pergunta de Paulo.
ele está apertando ainda mais o argumento, né? Ele está fechando ainda mais o cerco para que não dê para escapar, não dê para sair. Ele está quebrando todas as objeções judaicas a respeito de Jesus aqui. Porque a respeito da fé e do mérito. Porque o judeu acreditava que a circuncisão era praticamente uma marca automática do pertencimento, como se o sinal fosse muito mais importante do que a fé. Então, eu tenho o sinal, mas eu não preciso crer, eu não preciso corresponder à minha fé, porque eu já recebi esse sinal, eu já sou circunciso, eu já estou automaticamente justificado. Era essa a compreensão do judeu. E aí, Paulo provoca, quando Abraão então foi justificado, considerado justo? Ele provoca com o texto bíblico na mão. Lembra disso? Paulo não está falando sobre a compreensão dele. Simplesmente, Paulo está provocando os judeus com o texto bíblico. É com a Bíblia que Paulo está olhando para aqueles judeus e falando assim: quando então Abraão foi justificado? Quando? Antes ou depois da circuncisão? E a resposta é muito simples: foi antes. Foi antes. Mais precisamente, 14 anos antes. Deus dá a promessa a Abraão em Gênesis, e 14 anos antes, Abraão crê, e o texto diz em Gênesis capítulo 15, que Abraão creu e ele foi considerado justo. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Abraão creu e foi considerado justo. 14 anos depois, a promessa nasce. A promessa nasce com ela também o símbolo, a circuncisão. Isso muda completamente o paradigma dos judeus ali, da fé, a ordenação da fé dos judeus, porque significa que a circuncisão nunca foi a causa da aceitação de Abraão, era apenas um sinal, e um sinal deve estar onde ele deve estar, no lugar de sinal. O símbolo deve estar onde ele deve estar, no símbolo. Esse é o drama do coração humano como um todo, esse é o nosso drama moderno, pós-moderno, antigo e não antigo, esse é o drama da nossa existência inteira. Transformar os sinais em substitutos de Deus. Israel fez isso, e nós fazemos isso também. O homem fez isso no Éden, quando transforma aquela árvore no seu Deus. Deus falou que se eu comer do fruto dessa árvore, eu vou morrer. Mas a serpente está falando que não, que eu vou ter o conhecimento de Deus, conhecimento igual a Deus. Então, nesse momento, o homem fala assim: o que é mais importante? Deus? O que Deus disse? Quem Deus é? Ou o símbolo da consciência de Deus? Claro que é o símbolo, é óbvio, eu amo mais a mim do que a Deus. Nós somos hoje apaixonados por uma estética cristã, apaixonados pela tradição, alguns, apaixonados por uma aparência espiritual, apaixonados pela própria linguagem religiosa. Nós acreditamos que só a nossa linguagem religiosa consegue comunicar Deus. Nós acreditamos que a nossa boa aparência espiritual, de que nós somos boas pessoas, pode atribuir Deus de maneira completa. Nós acreditamos que porque nós somos apaixonados pela tradição e pela doutrina, então Deus se faz presente na nossa vida. E a gente se esquece do principal, do dono da sala, do dono da mesa, do dono da casa, Cristo. Mas nós somos incapazes de chorar diante de Deus, no meio ou não dos outros. O sinal, que deveria ser só um símbolo, tomou o lugar da realidade, da relação com Deus. O símbolo tomou o lugar da fé. E isso produz, sabe o quê? Não bons cristãos. Isso produz fariseus. No capítulo 4 e no versículo 11 agora, Paulo disse: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Ou seja, Paulo está ordenando aqui de maneira correta o que deve vir primeiro. E primeiro vem a fé. E não, fecha aqui, por favor. E primeiro vem a fé e depois o sinal,
Abraão não foi justificado porque recebeu a marca. Ele recebeu a marca porque já tinha sido justificado por Deus. Isso parece uma coisa trivial, mas é importantíssimo para a gente entender a relação com Deus, a nossa relação com o Eterno, a nossa relação com Deus que fez as nossas coisas. Então, lembra no capítulo 2, quando a gente fala sobre a prosperidade maldita? Que a gente fala que aqueles enxergavam que a prosperidade era a aprovação de Deus com suas atitudes, quando na verdade deveria levá-los ao arrependimento. Ou seja, nós transformamos a prosperidade em sinal da bênção de Deus. A gente olha para o irmão e fala assim: ele é abençoado porque ele tem dinheiro, ele é abençoado porque ele tem um carro novo, ele é abençoado porque ele tem uma calça nova, um tênis novo, porque ele pode comprar coisas. A gente transformou um símbolo em Deus. A gente desordenou as coisas. Nós temos fé. É por isso que a gente organiza a nossa vida financeira. Nós temos fé e é por isso que nós entendemos que o nosso trabalho não é só o nosso trabalho. Nós temos fé e acreditamos que o nosso trabalho, ele é uma maneira de glorificar a Deus. E nós somos fiéis no nosso trabalho, nós somos fiéis no nosso dia a dia, nós somos fiéis com os nossos contratantes, nós somos fiéis com os nossos funcionários, nós somos fiéis com as pessoas que estão ao nosso redor, nós somos fiéis, porque recebemos de Cristo a justificação por intermédio da fé. Nós cremos, por isso fazemos. Mas hoje a gente só quer receber o símbolo, o sinal, e não ter a fé. A gente quer ter o sinal, a gente quer ser a Virgínia, o Vinícius Júnior, ele não quer ter fé. A gente olha os influenciadores e a gente não quer ter fé. A gente quer só o dinheiro deles. Lembre-se, prosperidade não necessariamente é sinal de aprovação de Deus. Deve nos levar ao arrependimento. Mas aquele que tem fé produz uma vida organizada, independente de quanto recurso tenha, independente de quanto tenha na sua conta, produz uma vida organizada na medida do possível, é claro. Eu não posso ignorar, obviamente, o contexto do nosso país, que é extremamente complicado, para dizer uma palavra tranquila aqui. Eu sei que o jovem entre 20 e 30 anos não tem emprego. E os empreendedores e microempreendedores não conseguem crescer. Porque o nosso país está sufocando essas pessoas. É obviamente que eu sei disso, é claro. Dado esse contexto, nós temos fé, por isso produzimos uma vida organizada, por isso produzimos a prosperidade de uma maneira saudável. Porque Deus nunca quis produzir, isso é importante, porque Deus nunca quis produzir um povo que carregasse apenas a marca, sabe? Marcas externas. Ele queria um povo que confiasse nele. Olha só a Europa, a Inglaterra é extremamente rica. A Inglaterra está diminuindo a carga horária de trabalho. É um lugar extremamente rico. A Europa é extremamente rica. Sabe o que falta para a Europa hoje? Tudo. Fé, mão de obra. A Europa vai desaparecer. Eles transformaram o sinal em Deus. Produzir um país organizado, produzir uma sociedade organizada, para eles era muito mais importante do que a contemplação, do que a adoração, do que a fé. E o racionalismo, como a gente já tratou em outras aulas, em outros momentos, tomou conta daquele lugar. E hoje a religião mais influente nesses lugares, e a maior parte desses lugares, é o islamismo, não é mais o cristianismo. Nós, meus amigos, e aqui é o ponto de Paulo, nós somos judeus enxertados em Cristo Jesus. A igreja é o Israel de Deus. Segundo Paulo, aqui nessa exposição, aquele que tem fé em Cristo é mais judeu, mais filho de Abraão do que o circunciso. Você consegue entender? A gente não precisa necessariamente resgatar os símbolos judaicos. Porque segundo essa exposição, segundo o que Paulo está dizendo aqui, quem tem fé em Deus e não é circuncidado
é mais filho de Abraão, mais judeu do que os próprios judeus, que recebem a circuncisão, mas não creem em Jesus. Não sei o que estou dizendo. É Paulo. Abraão não pertence apenas aos judeus étnicos. Ele é o pai de todos os que creem em Cristo. Gentios enxertados pela fé. Aqui, esse é o nosso lugar. Nós somos enxertados enxertados numa instituição. Fomos enxertados numa promessa, a promessa que Deus fez a Abraão no deserto. Nós fomos enxertados naquela promessa. Abraão, a partir de você, Abraão, eu farei de você muitas famílias da terra. Abraão, velho, idoso, sua esposa idosa também, ele olha para Deus e fala assim: você tá de brincadeira. Vou querer no que você está dizendo, mas Sara ri. Abraão inclusive fala: minha esposa é idosa, eu também, sim. Mas beleza, eu creio nisso. A partir de você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Quem é o cumprimento dessa promessa? Quem é o filho da promessa de Abraão? Quem é? Quem é o filho da promessa de Abraão? Jesus. A gente reduz a promessa de Abraão a Isaac, né? É Isaac. Filho da promessa de Abraão é Isaac. Somente Isaac. O filho da promessa de Abraão, em que seriam benditas todas as famílias da terra, é Cristo. A partir de Cristo nós temos dignidade. A partir de Cristo nós entendemos que amar os nossos inimigos agora não era simplesmente uma opção ética provável, possível, era um mandamento. Que amar as pessoas ao nosso redor, na verdade, não era simplesmente amar elas porque eu deveria, de alguma forma, reproduzir uma religiosidade, mas era amar porque é uma ordem de Deus, e amando o outro, eu estou amando a Deus. A partir de Cristo, meus amigos, Ele é quem diz: eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Portanto, parafraseando agora outra parte, ide e fazei discípulo de toda a língua. Ide e fazei discípulo. É por causa de Cristo, meus amigos, que a promessa de Abraão foi cumprida. Cristo, Ele é a promessa. Então, se você crê em Cristo, você é mais judeu do que os próprios judeus. A gente não precisa dos símbolos se a gente tem Cristo, não do símbolo judaico. Nós estamos na mesma fé de Abraão, no mesmo Cristo prometido, enxertados no filho da promessa de Abraão. A igreja não está apenas substituindo Israel, como se estivesse apagando a história. A igreja participa da promessa feita desde Abraão. É anterior ao próprio Estado de Israel, antigo e contemporâneo. A promessa que você carrega, o Deus que você serve, o Cristo que você segue, é anterior a qualquer pressuposição do Estado de Israel. Nem existia povo de Israel. O povo hebreu, que era um descendente de Abraão, que se tornaram o povo de Israel, que depois se dissociaram, 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul, Benjamim e a tribo de Judá, e se tornaram judeus. É anterior, a nossa promessa é anterior, muito anterior a qualquer estado que possa ter sido feito. Nós somos o povo de Deus enxertados na sua promessa de maneira primária. Então isso destrói toda e qualquer arrogância espiritual que qualquer judeu possa ter. Isso destrói toda e qualquer arrogância espiritual que nós aqui possamos ter. Porque ninguém entra pelo sangue porque é judeu. Inclusive eu já ouvi de alguns judeus falando assim: fiquem aí com o Novo Testamento, deixa o Antigo que é nosso. Eles nem teriam um estado livre para poder falar essas coisas se não fosse Cristo. É por isso que é muito raso, assim. Você assiste esses debates aí só para passar raiva, porque o nível intelectual, e eu tô falando
dos rabinos, inclusive, tá? É muito baixo. Não tô querendo ser o bonzão, não, mas o nível de abordar, assim, eles não fazem ideia de nada, assim. O nível intelectual é muito baixo mesmo, assim. Geralmente as boas pessoas não estão em debates. Geralmente eles estão produzindo, escrevendo livros e tal, coisa que a gente nem tem acesso. E não tô falando dos livros famosos aí, não. Isso também é água com açúcar, tá? Se você realmente quiser saber de um debate filosófico num nível realmente que vai transformar você, ou que vai mudar a sua concepção e entregar algumas coisas para você, não é em livro famoso, não é em debates por aí que você vai encontrar isso. Ai, nossa, Calvino ou Armínio? Sabe? Isso é meio bobo. Por mais que nós sejamos calvinistas. Mas se você olha o nível de argumentação, você fala assim, que é isso? Assim, como assim? Que é isso? Os caras não... Tem um monte de pressupostos ali que não está posto na mesa, sabe? Tem um monte de... Porque a gente não pode só olhar a doutrina e a aplicação. Doutrina e aplicação, a gente precisa olhar como um todo para a sociedade e fazer uma abordagem sociológica, fazer uma abordagem filosófica do que aconteceu, né? Exato. Uma historiografia do que aconteceu. Enfim. Eu fico com um rabino, tá? Eu fico com um rabino. Paulo. É com esse rabino que eu fico. Em detrimento de todos os outros, eu fico com um rabino, Paulo. Em detrimento de todos os outros pastores, eu fico com um, Paulo. Que aponta diretamente para quem? Cristo. Eu não sou nada, não faço nada, sei de meus imitadores assim como eu sou de Cristo. O bem que eu posso, não faço, o mal que eu não quero, faço. Esse é Paulo. Ninguém entra por tradição, ninguém entra por símbolo. Todos entram da mesma maneira, pela fé, então. Romanos capítulo 4, versículo 12, diz: Pai da circuncisão, isto é, dos que não somente são circuncidados, mas também andam nas pisadas da fé. Aqui, Paulo separa duas coisas. Existem os que possuem o símbolo e existem os que andam nas pisaduras ou nas pisadas da fé, no caminho da fé. Nem todo circuncidado era filho de Abraão, nem todo religioso conhece Deus, nem todo homem de linguagem bíblica conhece de fato a graça. O fariseu da parábola que nós iniciamos essa exposição conhecia os símbolos, ele sabia de tudo, ele sabia como fazer, em que momento fazer, em que hora do dia ele deveria ir. Era essa dúvida também de outra pessoa, para você ver que era uma coisa daquele tempo realmente. Assim como é também em muitos momentos do nosso tempo. Quem era que tinha uma dúvida parecida com essa, de onde deveria adorar, de o que deveria fazer, como deveria adorar? Mulher samaritana. Porque ela ainda achava que a promessa estava atrelada ao sangue. E aí se apresenta diante dela Jesus. E diz: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o publicano conhecia a necessidade de misericórdia. Era essa a diferença. Um tinha fé que Deus era acima dele e o outro não. O outro achava que era muito bom. E talvez seja isso o que mais escandaliza o coração religioso, tanto daquela época como de hoje. O homem sem currículo, sem nada, sem dinheiro, foi o que desceu justificado para casa. Enquanto o homem cheio de méritos voltou vazio, porque estava cheio de si. Porque Deus não se impressiona com a sua performance religiosa, tá? Ele não se impressiona com nada que você possa fazer. O reino de Deus é constrangedor justamente por conta disso. Os publicanos, as prostitutas, os quebrados correram para Cristo. Quem é esse? Quem é esse que senta e come com publicanos e prostitutas? Quem é esse? Nessa pergunta dos fariseus, no Evangelho de Mateus, quem é esse? Os homens apaixonados pela própria glória, pela própria reputação,
espiritual, sempre tentaram matá-lo, porque eles estavam embriagados de si mesmo, embriagados da própria compreensão e da própria interpretação. Era esse o ponto deles. O judaísmo ocidental dos nossos dias ainda vive e sobrevive dos símbolos. Por aparência hebraica, por estética judaica, por palavras em hebraico, por ritualismos, por sinais externos, mas sem quebrantamento, sem Cristo, né? Eles têm a casa, eles têm as cadeiras, eles têm os símbolos, mas não tem o dono da casa, o dono dos símbolos. E para quem os símbolos apontam? E o velho erro de Israel aparece hoje com roupa gospel. Como a gente disse na aula, no início, nós precisamos dos símbolos porque nós adoramos, nós fomos feitos para contemplação. Então Deus é quem deixa os símbolos. Os símbolos não foram inventados pelo homem. Deus deixa os símbolos. Mas os símbolos não podem se tornar o nosso Deus. Não podem. No templo estavam dois homens, um cheio de símbolos, outro cheio de culpa. Quem você é? Um confiava na própria história, outro só conseguia pedir misericórdia. Quem você é? E Jesus diz: o publicano voltou para casa justificado. E ele continua abraçando os homens que chegam vazios. Como você chegou aqui hoje? Abraão não aponta para o orgulho religioso. Abraão aponta para a fé. Certa vez, um homem, ao ver que seu filho completou 18 anos, o chamou e disse: filho, tá vendo essa bandeira que você me vê guardar e zelar com tanto carinho? Foi dado pelo meu pai, está na nossa família há 7 gerações. Hoje, então eu estou dando ela para você, para que você passe para o seu filho. E o rapaz ficou empolgado, ficou feliz com aquela notícia. Ele não sabia porque que aquela bandeira significava tanto para o pai dele. Algum tempo depois, ele amadureceu, ficou mais velho, mudou de casa, se casou. E, obviamente, a rotina é sempre pesada depois que a gente casa. E ele não conseguia visitar o pai sempre, isso é natural. Ele estava ansioso para produzir na sua família aquilo que seu pai tinha feito com a família deles. Ele admirava demais o pai. Mas ele passou a ignorar as ligações do pai. Ele passou a não ter tempo nem de ouvir a voz do pai. Ele começou até a achar que era meio inconveniente o pai ligar o tempo todo, toda hora, em todo momento para ele. Pô, meu pai não tá vendo que eu tô ocupado, tô fazendo minhas coisas, tô aqui querendo, né, justificar o investimento que ele fez em mim. Até que um dia, não é o pai dele que liga, é a mãe que liga. Ela disse: seu pai morreu. Ele foi para o enterro, desolado, e ficou pensando durante algumas semanas sobre as ligações que o pai dele tinha feito, as tentativas que o pai dele tinha feito de falar com ele. Enquanto isso, já fazia alguns anos que ele tentava ser pai e não conseguia. E os resultados dos exames chegaram, então. E uma triste notícia: ele não poderia ser pai. Aquilo caiu como uma bomba para ele. Para quem agora ele ia dar a bandeira? Ele gastou tanto tempo preocupado com o símbolo que esqueceu do pai. Tanto tempo preocupado com aquilo que representava o pai, que esqueceu da essência do pai. Talvez você passe os seus dias tão preocupado, em que a sua carreira dê certo logo. Tão preocupado em terminar os seus estudos logo para fazer outras coisas. Tão preocupado com a sua empresa. Tão preocupado com seus negócios.
Tão preocupado com quanto tem na sua conta bancária. Tão preocupado com as suas emoções. Tão preocupado. Tão preocupado. Que você já esqueceu qual é o som da voz do seu Pai. E o convite hoje não é para que eu coloque mais um símbolo no seu coração. É para que nós apontemos juntos para quem é digno de toda adoração, digno de toda devoção, digno de toda a honra e digno de todo o louvor. Ele, escute só, Ele já providenciou o Cordeiro. Ele já providenciou o Cordeiro. Não o símbolo. No Moriá, naquela tarde. Mas o Cordeiro de Deus, que é Cristo. Ele já providenciou o Cordeiro. O que resta é crer. E entender que tudo que vier depois é lucro. Já sou abençoado, por isso os meus negócios são abençoados. Já sou abençoado, por isso meus estudos são abençoados. Já sou abençoado, por isso sei quem comanda as minhas emoções. Já sou abençoado e creio. E creio não num símbolo, não numa mão que pode me dar as coisas, mas creio naquele que é dono do firmamento, creio naquele que é dono do universo, creio naquele que segura essa esfera gigante que nós vivemos, creio naquele que segura a galáxia que nós vivemos, creio naquele que está para além do universo. Aquele que, você entende que esse é seu Pai, aquele que está para além do universo. Eu falei na semana passada que nós tentamos calcular qual que era a idade do universo, era 13,6 bilhões de anos, agora já não é mais, agora é 17 bilhões de anos, e a gente vai ficar tentando calcular e nunca vai chegar lá, sabe por quê? Porque o universo, quem está para além do universo é o próprio Deus, e Ele já escolheu se revelar. Olha só que maluquice, Deus já escolheu se revelar, Ele já veio até nós, Ele imputou em Abraão a fé dele como justiça. Deus escolheu se revelar para cada um de nós. Ele veio, Ele se encarnou, morreu como um de nós na cruz do Calvário. Deus já fez isso por mim e por você. Como isso é maluco de crer. E é só crendo. E a vida do cristão, a vida do crente tem que ser de honestidade. Creio, quase não crendo, mas sem conseguir deixar de crer. Porque esse amor violento acertou as minhas afeições. Reordenou os meus amores. Eu não sei viver um dia longe desse amor. Não porque eu sou bom, não porque eu tenho corrido atrás desse amor, mas porque Ele tem me perseguido. Desde antes da fundação do mundo Ele tem me perseguido. E Ele tem te perseguido. Esse amor, não como um Deus emocional e que precisa de você, mas como um Deus que escolhe a partir da sua vontade soberana ter você de volta, mesmo você não querendo. Você só crê porque Ele te fez justo. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, Pai. Nós te agradecemos porque a sua bondade e a sua misericórdia caminharão conosco para todos sempre. Nós somos indignos, pecadores, mas sabemos quem é bom e o Senhor é bom. Tu és maravilhoso. Deus, Tu és bom. Nós te agradecemos. Nós queremos, Pai, sair daqui hoje com a certeza da Sua salvação e com a contemplação da Sua face. Não nos deixe. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, e as consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Amém. E amém. Dá um cheiro em quem está do seu lado aí.